Muito bom dia. Que igreja linda. Sejam muito bem-vindos, que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja com cada um de nós hoje. Amém? Hoje eu preguei o culto das 8h30, tive uma experiência muito interessante que eu vou repetir aqui, vou falar para vocês, porque eu confesso a vocês que essa mensagem que eu vou pregar é uma mensagem do Evangelho. A palavra Evangelho no grego é boa notícia. Então eu estou aqui para dar uma boa notícia. Mas às vezes alguma boa notícia para algumas pessoas é má notícia para outras. Espero que nenhum de vocês entenda essa mensagem como uma má notícia. E eu estava realmente preocupado com o peso dessa mensagem, para aqueles que poderiam considerar como má notícia. E uma irmã, que não está aqui mais agora, porque assistiu o culto da manhã, levantou e foi ali, eu estava ali atrás do piano, e ela falou assim: Deus me mandou 2 vezes hoje fazer uma coisa que eu não sei, mas você vai entender. E me deu um abraço, e ficou abraçada comigo, e Deus me deu uma mensagem naquele abraço. Foi uma coisa tão forte, tão especial, que não precisou falar nenhuma palavra. O Espírito Santo dela, que estava nela, que está em mim, comunicou uma palavra, uma mensagem enorme para mim, instantaneamente. E eu, então, interpretei isso como uma aprovação que Deus quer falar com cada um de nós, essa mensagem. Nós vivemos numa geração, irmãos, que eu chamei de peculiar. Peculiar no dicionário significa que é aquilo que é característico de uma geração. Uma pessoa peculiar é aquela que ela é de um pouco diferente. Uma situação peculiar é aquela que é um pouco diferente, não é tão usual. E apenas para exemplificar o que eu estou querendo dizer, que essa geração que nós vivemos, ela é uma geração peculiar. Eu procurei na Bíblia e separei cinco situações peculiares que é característico dessa geração, que nunca aconteceu antes e nunca depois dessa geração vai acontecer. A primeira delas é que nós estamos vivendo um tempo de multiplicação do conhecimento. Daniel 12:4 fala isso de passagem, mas nunca existiu, por exemplo, eletricidade. A primeira usina hidrelétrica que foi construída é aquela usina que está lá em Niagara Falls, lá nos Estados Unidos. Thomas Edison construiu aquela usina e descobriu a eletricidade. Ele inventou a lâmpada e tinha que produzir a energia para acender a lâmpada. Nunca existiu o telefone, também surgiu lá nos Estados Unidos. O Graham Bell inventou o telefone. Nunca existiu o computador, nunca existiu inteligência artificial, nunca existiu a tecnologia, nunca existiu veículos de alta velocidade que pode chegar acima da velocidade do som. A ciência se multiplicou de uma forma nunca vista. Essa é uma das características dessa geração que nós estamos vivendo. O segundo coisa que eu separei aqui, que nós estamos vivendo um tempo de relativização dos costumes e da verdade. Isso já entrou na igreja. Infelizmente já entrou na igreja. Isaías 5:20 diz assim: ao mal chamo bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Nós também estamos vivendo tempos difíceis. A palavra de Deus diz lá, você não precisa abrir aí, no 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1-6, ele faz uma relação daquilo que eu chamei de defeitos de caráter. O caráter é uma característica que cada um de nós tem, e ali tem uma série de coisas que fazem parte desse caráter, de virtudes, mas também de defeitos. E essa é uma característica, essa peculiaridade do final dos tempos, que iria exacerbar o egoísmo, a avareza, a presunção, a soberba, a blasfêmia, a ingratidão, a difamação. Difamação é fofoca de uma coisa que é verdadeira. Então, você fala de um irmão
sabendo que é verdade, mas fala mal dele para outro. Isso é uma difamação. A calúnia é fazer a fofoca, mas com mentira. A crueldade, a traição, o orgulho, tudo isso faz parte de um pacote de defeitos de caráter que, infelizmente, também está na igreja. Finalmente, nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Apostasia de ensino de espírito enganadores. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: ora, o Espírito com letra maiúscula, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ainda bem que são alguns, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Infelizmente, já começaram a surgir alguns apóstatas, que é a negação da verdade da palavra, a relativização da palavra, de uma forma tão grande que ele ensina outro evangelho. Ou, em vez de evangelho, uma má notícia. Mas o último item que eu deixei para o final é que uma das peculiaridades dessa nossa era que nós estamos vivendo são dois eventos que vão acontecer ainda: o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Um é instantâneo e o outro tem duração de 7 anos. Eu não vou pregar sobre isso, porque já tem muita gente pregando sobre isso. Mas eu quero só introduzir isso dizendo que Deus tem uma tolerância para o pecado, que a gente, graças a Deus, não sabe o nível que ele chega. A misericórdia de Deus é muito maior do que a nossa. Mas ele tem uma tolerância do pecado, e quando ele chega no nível que ele sabe, ele põe a mão, ele pesa a mão. E esses últimos tempos fazem parte dessa peculiaridade dos últimos tempos, que Deus vai pesar a mão na grande tribulação. Tem uma pregação minha, está no YouTube, se você quiser reler ou rever, que fala sobre o arrebatamento e a salvação. São duas coisas completamente diferentes. Nós não estamos falando aqui de salvação. A salvação do homem, você declara com a sua boca, crê com o coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, ou seja, você é escravo dele a partir do momento que você declara e reconhece a ele como Senhor e Salvador. Ele já fez tudo na cruz por mim e por você. Não há ninguém no mundo que possa fazer alguma obra que possa levá-lo, habilitá-lo a ser salvo em Cristo Jesus. Ninguém. O título da minha pregação: quais são os frutos produzidos por mim e por você? E quando você fala em fruto, muita gente às vezes pensa que pelo fruto seu, pela sua santidade, entre aspas, pela sua maneira de ser, você vai ser salvo. Esquece. Nós todos somos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa e nós não conseguimos mudar essa natureza. O que muda o caráter da pessoa é Jesus. Você pode ter mal formado o caráter seu, mas se Jesus entrar na sua vida, ele muda o seu caráter. Aquele que mente não vai mentir mais, aquele que adultera não vai adulterar mais, aquele que peca de qualquer forma não vai pecar mais, porque ele não é mais escravo, mas ele pode fazer. Então, exemplos na Bíblia. O dilúvio, por exemplo, é um deles. O homem pecou a partir de Adão e Eva e viveu 1656 anos até o dilúvio, e ele falou: agora chegou no limite máximo. A corrupção que existe no coração do homem não permite mais que ele continue desse jeito. Então ele pesou a mão e trouxe o dilúvio, mas ele conseguiu encontrar uma família para começar o assunto de novo. Sodoma e Gomorra são outros dois exemplos. Destruiu aquelas duas cidades, mas tirou de lá Ló com as suas duas filhas. A mulher estava indo junto e ficou. O povo de Israel, quando estava lá no Egito, ele pesou a mão e colocou 10 pragas e mostrou para eles que fez a diferença com o povo, entre o que era do Egito e o que não era. E quando saíram de lá, aqueles 600 mil homens e mais crianças, periquito, reco-reco, e que saíram todos lá, incluindo alguns judeus, alguns egípcios e alguns estrangeiros.
como uma figura daquilo que Jesus vai fazer na igreja, mesmo lá no capítulo 24 de Mateus, quando começaram, eu como pastor, como crente já mais antigo, tem acontecido. Somente essa nossa geração decide, você é que tem que decidir. Essa quinta coisa que eu falei, você vai experimentar o arrebatamento, ou vai experimentar passar os 7 anos na tribulação, ou parte desses 7 anos na tribulação. E eu digo parte porque se você é crente, passar na tribulação, só tem uma forma de você viver, de você ser salvo, melhor dizendo, é morrendo. Hoje nós estamos vivendo no tempo da graça, essa é a boa notícia. Está disponível para nós a graça de Jesus para ser salvo. Jesus falou, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Isso acontece desde a inauguração da igreja, mas vai chegar um momento que ele vai falar, agora eu vim para julgar. Isso é na tribulação. Então eu não estou falando, eu volto a repetir, eu estou falando isso teologicamente, não tem nada a ver com salvação, tem a ver com o fato de você e eu decidimos passar a eternidade com Ele, com o arrebatamento, ou seja, não experimentando a morte, ou na tribulação, experimentando necessária a morte para ser salvo. Apocalipse 3:8 fala a figura de todas as 7 igrejas que estão no livro de Apocalipse, elas representam historicamente partes da época da igreja, e também representa, no final dos tempos, a igreja de Filadélfia, que é essa que eu vou ler, e a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é aquela igreja institucional que não depende de Deus. Você conhece alguma igreja que não depende de Deus hoje? Está cheio de igreja nesse espírito de apostasia que está caminhando para a apostasia, que fala mais em coaching do que no evangelho, que é a boa notícia para aquele que vai para o inferno e para aquele que vai para o céu. Então, Apocalipse 3:8, ele dá a figura, aquela igreja, aquele tipo de igreja que vai experimentar não morrer. Vai ser um evento, irmãos, que nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer. Milhões, eu diria até bilhões de pessoas, eu estou falando assim, crendo nisso, bilhões de pessoas vão ser arrebatadas, ou seja, não vão morrer. Imagina eu, que nasci em 48, que é quando iniciou essa época, eu não vou morrer. Enquanto estiver fazendo parte dessa geração, olha para mim, eu ainda estou com 74 anos, ainda tem tempo de você ser salvo em Cristo Jesus e ir comigo, amém? Esta geração que foi nascida no dia 14 de maio de 48, porque esse é o sinal, Israel é o sinal da volta de Jesus. Então, o sinal do início dessa geração que Jesus falou que não vai ver a morte, que pode ser arrebatada, não vai experimentar a morte, é a igreja de Filadélfia. Quais são as características, qual é a peculiaridade da igreja de Filadélfia? Apocalipse 3:8 diz assim, conheço as tuas obras. Se coloque dentro dessa igreja, irmãos. Essa palavra é para mim e para você. Conheço as tuas obras, e eu eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essas são as peculiaridades da igreja, pouca força, mas ela está alinhada com a vontade de Deus. Estando alinhada com a vontade de Deus, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa expressão pouca força no original é micros dunamis. Dunamis é poder, é micro, é pequenininho. A igreja tem sido tão atacada por Satanás de uma forma sutil ou até direta. Ontem mesmo, alguns irmãos lá do Vietnã foram presos porque foram para a igreja. Todo dia tem lá, principalmente no leste europeu, na Ásia, perseguição explícita. Mas nós estamos vivendo num país que tem liberdade ainda de pregar o evangelho, mas já está tendo perseguição sutil. E nós não estamos percebendo. O Satanás, ele usa de estratégias diferentes, mas ele sempre faz a mesma coisa, ele não inventa história, ele continua fazendo a mesma coisa. Apocalipse 3:10, ele continua falando da igreja de Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa palavra, essa preposição da hora, é para fora. Aqui há uma promessa para a igreja fraca.
Eu pergunto você, eu estou pregando aqui para crente, então eu pergunto para você que é crente, quando você está passando alguma necessidade, quando você está precisando de alguma coisa, o que você mais faz? Ora, não é isso? Quanto mais você tem problema, mais você ora. E eu muitas vezes, por causa disso, porque aprendi isso ao longo das minhas vidas, quando eu começo a ver que está tudo muito bom na minha vida, eu começo a ficar um pouco preocupado. Eu vou orar mais, porque eu não quero que Ele primeiro tire para depois eu orar. Entendeu? Aprenda isso, irmãos. Não necessariamente um crente tem que ter sofrimento. Mas muitos de nós sofremos em certas áreas, precisamos ser corrigidos, porque Deus quer levar você imediatamente no arrebatamento. Ele não quer que você fique aqui. Então, essa promessa que tem para a igreja de Filadélfia, aquela que é fraca, ela vale para mim e para você. Agora, por decisão sua ou minha, ou daqueles que estão nos vendo pelo YouTube, você também pode ficar para a tribulação. Aliás, espero que ele não esteja me ouvindo aqui pelo YouTube. Um cabeção desses teólogos provou para mim, entre aspas, que a igreja ia passar na tribulação. E eu, para não ter que ficar discutindo, como a palavra diz, né, como é que a gente sabe disso? Sabe pela palavra. Eu falei, olha, eu fico muito feliz que você vai passar na tribulação, porque você é tão inteligente, você conhece tanta Bíblia, que você vai levar muita gente à salvação. Eu vou ver de lá de longe, aliás, nem vou te ver. Não fica discutindo isso. Porque a igreja verdadeira, aquela igreja que está buscando o Senhor, que ela é cheia do poder do Espírito Santo de Deus, ela não pode ficar aqui na tribulação, porque a cabeça da igreja, do corpo de Cristo, é Jesus. E Jesus não vai passar pela justiça que vai haver em 7 anos. Mas muitos crentes que estão meio desgarrados do corpo, vão ficar sem perder a salvação, porque ele ainda tem a chance de morrer, para garantir a salvação. Isso vale para hoje, como vai valer na tribulação, como valeu antes de nós. Se você morreu hoje e é Cristo Jesus, você vai para o céu, não pelas suas obras, não pelos frutos que você está fazendo naquele momento. Morreu hoje, foi para o céu, porque o Espírito Santo de Deus que habita em você te leva. Mas há uma passagem aqui que eu quero ler, que ela é muito pesada. E ela está sendo falada para aqueles que são crentes, como eu e você. Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Nós estamos falando de um dos sinais da volta de Jesus, é a apostasia. Portanto, nós estamos vivendo num tempo que tem falso profeta. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Agora vamos entender o que ele chamou de fruto. Fruto, tem muita evidência de fruto. Boa obra é um fruto. Mas ele não está falando somente desse fruto que é óbvio. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Abrolhos é uma vegetação que parece cheia de espinheiro. Assim também toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz o bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é que vai entrar no reino de Deus. Então os frutos aqui, como eu disse, tem coisas óbvias, mas ela representa a vontade de Deus, a obediência da vontade de Deus. Muitos, no versículo 22, muitos naquele dia, qual que é o dia? É o dia que ele vem buscar, onde dizermos, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Eu pergunto, um homem que é ateu, ele vai profetizar de Deus?
Um homem que é ateu vai fazer milagre? Um homem que é ateu vai expulsar demônio? Não, ele está falando isso para crente. E esse aqui quem está falando é Jesus. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mas vai melhorar aqui a pregação, mas é o seguinte: eu quero informar vocês que nós estamos vivendo, graças a Deus, no tempo da graça. E o tempo da graça tem tempo de salvação. Não há nenhum pecado que eu e você possamos fazer que não seja passível de salvação, de perdão. Mas tem uma regra, irmãos. E eu que sou um engenheiro, que entendo que a ciência da física, ela tem regras que, se você dimensionar uma viga, aqui embaixo, aqui em cima tem uma viga que eu dimensionei no dia que nós mudamos para cá. Peguei aqui o Messias, que era um soldador, e falei: Messias, pega aí um lápis desses de carpinteiro, eu vou dimensionar isso aqui para você. E fui escrevendo num pedaço que tinha aqui de drywall, e falei: agora você faça exatamente como está aqui, porque essa é a regra da engenharia, senão vai cair na minha testa, o dia que eu estiver pregando vai cair aqui, aí eu não vou poder reclamar para ninguém. Ele riu muito e fez exatamente como está aqui. Tem regras para você e eu ser salvo. Então, Mateus 9:10 diz assim: sucedeu que, estando ele à casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Eu e você somos doentes, irmãos. Eu, como pastor, eu vejo tanta coisa errada dentro da igreja, mas vejo tanta coisa boa dentro da igreja, porque Deus transforma. Isso aqui é um hospital de alma. Eu, como pastor, eu não posso me chocar com as coisas que vêm para mim, ou com as coisas que eu mesmo faço, porque nós estamos exatamente no lugar que só tem uma solução: Jesus é que nos cura. Não há nenhum outro lugar que você possa ser curado como na igreja. Então, ele falou claramente: ide e, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Quando você tem um pecado, só tem um caminho certo para você resolver isso: é confessar e arrepender. Toda vez que você começou a justificar um pecado, você está fazendo aquilo que Jesus falou. Misericórdia é queimar sacrifício. Ele não quer saber do meu sacrifício nem do seu, ele quer saber do seu coração arrependido. E ele disse assim: pois eu não vim para chamar justos, mas eu vim para pecadores em arrependimento ou ao arrependimento. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E por isso ele disse lá naquele versículo, que a gente sabe decor, versículo 16 do capítulo 3 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia que está em tempo. Mas quando Jesus, eu separei 2 exemplos aqui interessantes. Quando ele curou o paralítico lá do tanque de Betesda, você lembra da história? Ele estava no tanque lá, esperando uma superstição, ou verdadeira, não sei, em que, mexendo com a água, um anjo vinha, mexia na água, quem tivesse olhando aquilo e pulasse primeiro dentro da água, estava curado. Jesus chegou para ele e falou assim: você quer ser curado? Olha a pergunta que Jesus fez: você quer ser curado? Ele não respondeu a pergunta, falou: não, sabe o que é, Senhor? Eu não tenho mais ninguém que fica comigo, que me joga lá, sempre vai alguém na minha frente. Muitos de nós estamos exatamente nessa situação. Jesus fala: o que é que você está precisando? Aí você fala assim: não, sabe o que é? Que eu devo um dinheiro tão grande que é impossível acontecer. Eu estou já velho e eu estou precisando de um emprego para viver, e na minha idade não vai mais nada. Irmãos, Deus faz milagre, irmãos. Ele continua fazendo milagres. Creia nisso. Nós estamos querendo limitar o Senhor.
Nós somos ET, nós não somos dessa terra, nós somos extraterrestres. Ele veio, ele falou isso. Então você tem que experimentar que somente Ele pode salvar um casamento destruído, somente Ele pode tirar um homem aleijado desde criança e tirar ele de lá e sair saltando como ele saiu naquele dia, porque ele não sabia nem andar. Ele vale hoje aquilo que ele fez anteriormente. Hoje Jesus tem presença aqui hoje, agora aqui, irmãos. Creia nisso. Ele prometeu para mim e para você: onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali eu estaria. Ele está aqui agora. Então, quando ele estiver agora fazendo uma pergunta para você, o que você precisa, não fica dando de justificativa da impossibilidade de você não poder obter isso. Coloca para ele isso. Então ele chegou para esse homem que já estava curado, encontrou com ele lá no versículo 14 do capítulo 5 de João, diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Da mesma forma, quando ele recebeu aquela mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, e os fariseus, aqueles hipócritas, irmãos, eu tenho raiva de crente. Eu estou ficando com raiva de crente hipócrita. Hipócrita é fingir uma coisa que você não é. Então para de ser essa figura de crente assim, mas faz coisa como se fosse o ímpio. E ele chegou para aqueles fariseus que estavam lá e falou assim: se tiver aqui alguém que não pecou nunca, seja o primeiro a jogar pedra. E ficou brincando ali no chão. E aí ele, erguendo Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Tanto para a adúltera quanto para aquele senhor lá, que nasceu com aquela doença incurável, ele falou: não peques mais. Apesar da graça que tem ainda no mundo, a recomendação de Deus, de Jesus para mim e para você: não peques mais. Se você é crente em Cristo Jesus, irmãos, faça uma análise. Eu não programei essa passagem aqui, mas se a Patrícia puder achar, Deus me falou ali agora, lá no livro de... Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios, no final do livro de 2 Coríntios, no capítulo 13, a figura da igreja de Coríntios é uma figura parecida com essa igreja do final dos tempos. Uma igreja que experimentava o poder do Espírito Santo de Deus, que conhecia o poder do Espírito Santo de Deus, que exercia o poder do Espírito Santo de Deus, mas é uma igreja que tinha pecados inonimáveis dentro dessa igreja. E Paulo, depois de escrever essas 2 cartas para aquela igreja, falou no versículo 5 do capítulo 13 o seguinte: examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé, provai-vos, é um teste a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. E essa palavra examinai-vos é a mesma palavra que está lá em Tiago 5,16. Quando Tiago falou sobre os doentes, sobre oração, ou seja, sobre necessidades que eu e você temos, ele falou assim no versículo 16: confessai, essa palavra dokmazeto, que é em grego, é a mesma palavra que ele falou lá, examinai-vos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, o justo é aquele que é justificado, e eu e você já somos justos, em Cristo Jesus. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Eu quero terminar aqui com uma recomendação que Paulo fez. Tinha muito mais coisa para eu falar aqui, irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus está mostrando aqui que nós devemos orar um pouco. Capítulo 5 do livro de Gálatas, no versículo 16. Paulo falou assim: digo, porém, andai. Essa palavra andai,
lá em 1 João, se não me engano, no capítulo 3, que ele fala que a gente fica no peripatel do pecado, é a mesma palavra que está aqui como andai no peripatel no Espírito. Se você e eu entendemos que a forma de você destruir a sua natureza pecaminosa, a sua vontade pecaminosa, é andar no Espírito, ou seja, deixar que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você domine a sua vida, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Não tem acordo, irmãos. Eu estou com muitos pensamentos ruins na minha cabeça. É da carne, é da nossa natureza, não tem acordo. Como que você combate isso? Com o Espírito. É isso que é tão simples. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Ou seja, qual que é a maneira de eu e você entrar nesse barco que vai buscar a igreja instantaneamente? Fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é pura, santa, imaculada, que é a igreja que vai subir. Ponto. Como diria o meu pastor Getúlio, até aqui a palavra. Nós não temos muito que ensinar mais do que isso, porque o convencimento vem do Espírito Santo. Então, se eu e você estamos precisando de alguma coisa, irmãos, saiba que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você é o mesmo Espírito que arrancou Jesus da morte no terceiro dia. Esse mesmo Espírito que arrancou Jesus da morte para cumprir aquilo que já estava determinado, habita dentro de mim e de você. Ele tem poder ainda hoje, ele não parou o poder. A igreja é fraca porque ela precisa do Espírito. Ele não quis dizer que a fraqueza está no Espírito Santo, a fraqueza está em mim e em você, na nossa natureza pecaminosa que não foi tirada ainda, porque o dia que eu for arrebatado junto com vocês, o meu corpo vai ser glorificado. Esse corpo não pode entrar no céu do jeito que ele é, com a corrupção. Então, enquanto nós instantaneamente subimos junto com aqueles que estavam mortos, eles vão ser transformados. Há uma estrutura molecular, física diferente de que nenhuma ciência, apesar de todo o conhecimento que nós já temos hoje, nenhuma ciência conhece e consegue explicar como que Jesus, com o seu corpo glorificado durante 40 dias que andou no meio do povo, ele passava no meio de parede, ele aparecia com aquele corpo que era físico, porque Tomé tocou nele e viu que aquele corpo era um corpo físico, mas ele estava glorificado, como eu e você vamos ficar naquele dia lindo, que nós vamos ser arrebatados num piscar de olhos. Amém? Você crê nisso, irmão? Creia nisso. Eu quero pedir para a igreja inteira ficar de pé, nós vamos orar. E hoje nós vamos experimentar uma coisa que talvez você nunca tenha experimentado. Eu vou confessar a vocês que eu tenho experimentado quase que todo dia nesses últimos tempos. Às vezes eu fico preocupado, o senhor está querendo me levar logo? O senhor está me dando muita bênção, então me explica logo. Se eu tiver, eu tenho algumas coisinhas para acertar aí de conta, né? Dizer onde é que eu não tenho dinheiro, essas coisas. Então... Irmãos, Deus está querendo mostrar para mim e para você que Ele está às portas. Creia nisso. Tem chance ainda, não importa o que você fez até hoje. A partir de hoje, creia que Deus vai fazer na minha e na sua vida uma coisa diferente que você nunca experimentou. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos, foi uma coisa assim, foi um filme que passou na minha mente. Com todas as minhas ruindades de calabrês, bravo. Eu lembrei de coisas de criança, assim, tinha um vizinho meu que eu quebrei o tijolo na cabeça dele. Eu fui lembrando de coisas que eu nem imaginava. E Deus falou assim comigo, ele não foi uma voz audível, é uma coisa inexplicável. Eu quero você como você é. Eu que vou te transformar. Eu tenho pregado e vivido isso, irmãos. Quem transforma o caráter das pessoas é o Senhor. Você não tem nada que você consegue fazer. Pode fazer
pode fazer todo o seu esforço. Não há maneira de você ser transformado a não ser se você se render completamente na mão de Deus. Ele quer isso de mim e de você hoje. Se você está precisando hoje de alguma coisa, eu vou orar e você coloca para Ele: Senhor, eu quero especificamente isso. Eu gosto daquele livro Quarta Dimensão do Atmani, do Paul Yang-Shu, que ele dizia assim: eu pedi para Deus uma bicicleta vermelha com 21 marchas. Não fica assim, na multidão dos meus pecados, perdoa a multidão dos meus pecados. Não, especifica, irmãos. Qual é o pecado que Deus está te mostrando agora? Você fala: eu estou pecando por isso. Ou se você já não está pecando, mas você quer pedir alguma coisa, especifica para Deus, porque Ele quer ser glorificado. A maneira de glorificar o nome de Deus é com um milagre. Aquilo que parece impossível para mim e para você, Ele vai fazer. Amém? Eu não vou nem especificar aqui algumas coisas, porque muitos que estão aqui hoje podem achar que eu estou falando, estou dando recado. Então, eu quero deixar que o Espírito Santo de Deus fale com você. E a hora que eu terminar a oração, você creia que Deus vai fazer isso nessa semana. Senhor amado, eu coloco a minha vida, Pai, a vida de cada um de nós no seu altar. Nós estamos falando aqui no nome poderoso de Jesus. Nós, como igreja fraca, porque nós estamos buscando, dependendo do Senhor, nós declaramos aqui para Satanás que você já está debaixo do meu pé aqui, Satanás. Então você não tem nenhum poder. Eu repreendo todo espírito maligno que está querendo agir no meio de cada um de nós aqui, de mentira, de dardos inflamados que vêm muitas vezes na mente, como está vindo agora. Eu repreendo no nome poderoso de Jesus. Senhor, abre os olhos dessas pessoas, Pai. Destrói esse véu que está muitas vezes no ouvido e na vista dessas pessoas. E que a sua palavra entre e se torne eficaz nas nossas vidas, Pai. Eu quero te pedir, Pai, que aqueles que estão precisando de alguma coisa, tem alguma necessidade, seja até mesmo para conversão, que ele ainda não tem certeza da sua salvação, que ele possa proferir com a sua boca e crer com o coração: eu quero esse Jesus, eu quero que ele entre na minha vida e me transforme, como o Senhor já fez comigo uma vez, Pai. E tem feito ao longo de todo esse tempo, nesse processo que eu estou vivendo de salvação, de desenvolvimento da salvação. Senhor, nós queremos declarar aqui que nós queremos entrar nesse barco que vai levar a igreja no arrebatamento. Num piscar de olhos, quando nós ouvimos essa trombeta, que nós estejamos prontos, preparados, vigiando cautelosamente na sua presença, para que nós possamos subir na sua presença e estarmos com o Senhor para sempre. Eu te louvo por isso e te agradeço em nome de Jesus, e que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje e para sempre. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!